Pode desligar, que parece que tem pessoas que estão sentindo que a temperatura caiu um pouco, né? Lucas, veja para nós essa questão. Pode desligar o ar. Cadê o Marcos? Ah, não, o Marcos está aí. Ah, o Marcos está aí. O Marcos é o homem do ar. Eu não tinha visto ele já com... Vamos orar pedindo, como diz a seminarista Vivian, né? Pedir que Deus esteja iluminando os nossos corações e as nossas mentes neste momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, o nosso Deus. E para Patrícia não sair daqui, né, ir embora de Boribi sem que ela tenha participado conosco, né, eu pedi para que ela esteja fazendo esta oração, pedindo que Deus ilumine os nossos corações e as nossas mentes neste momento. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nesta noite, Sim, Pai. por tudo que já falou conosco, por receber o nosso louvor, a nossa adoração, por nos perdoar. Oh, Jesus. E pedimos agora, papai, que a tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um aqui presente. Jesus. Abra o nosso entendimento, Senhor. Sim, Abra o nosso coração para compreendermos Sim, e praticarmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Aleluia, coletivamente e Amém, individualmente. E que a tua obra em nós seja contínua Sim, e permanente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, glórias a Deus por isso, aleluia. É bom estar na casa do Senhor nosso Deus, é bom ter comunhão com os nossos irmãos, e é bom poder meditar na palavra, é bom ser alimentado pela palavra, é bom servir ao Senhor, o nosso Deus, né? Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 7, aliás. O 7, não é o 8, não, o 7. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses nomes aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Eu devo sentar? Os irmãos estão em pé. Amados, vamos falar sobre a igreja diaconal, né? Esse termo, às vezes, para nós, fica tão somente restrito à mesa ou à secretaria de ação social e diaconia. Mas, na verdade, amados irmãos, a igreja, né, por sua essência, ela é diaconal, né? Ela foi chamada para servir a Cristo Jesus sobre a face da terra. Então a igreja, ela tem essa missão, que é uma missão diaconal, a missão de servir, a missão do serviço. E o serviço aqui não é tão somente o serviço social, mas o serviço também espiritual.
né? O serviço social é quando nós vamos ao encontro de pessoas e socorremos essas pessoas. O serviço espiritual é quando nós estamos na presença do Senhor nosso Deus, orando, lendo a palavra, buscando a presença do Senhor. Quando nós nos reunimos também na igreja para louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. O salmista diz lá no Salmo número 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que ele é Deus, foi ele que nos fez e dele nós somos. Quando nós apresentamos diante do Senhor, nós estamos também servindo ao Senhor, nós estamos a serviço do Senhor nosso Deus. Então o nosso culto é um serviço ao Senhor o nosso Deus, é um serviço para o Senhor o nosso Deus. Portanto, quando você vem para a casa do Senhor, você não vem por causa do pastor, você não vem por causa do louvor, você não vem por causa das pessoas que você conhece na igreja, você não vem por causa da sua família, você não vem por uma obrigação, mas você vem para servir ao Senhor o nosso Deus. Quando você adentra aquela porta ali, você adentra para prestar um serviço ao Senhor o nosso Deus, porque você é servo do Senhor nosso Deus, e você apresenta esse serviço louvando, você apresenta esse serviço cantando, você apresenta esse serviço orando, você apresenta esse serviço em pé, ajoelhado, de todas as maneiras você está servindo ao Senhor o nosso Deus. Quando nós batemos as nossas palmas, nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus com as nossas palmas. E nós estamos sempre servindo ao Senhor nosso Deus, porque fomos chamados para o serviço. Quem não sabe servir, não serve para ser cristão. Quem não sabe servir, não serve para ser cristão, porque o cristão foi chamado tão somente por um propósito, para o serviço. E é por isso que quando você encontra um cristão na sociedade, quando você encontra um cristão no trabalho, quando você encontra um cristão na sua vida, você observa que é uma pessoa diferente, porque ele está sempre olhando para você como alguém que está pronto para servir. O cristão, ele está andando na rua, se ele vê alguém passando necessidade, imediatamente isso toca no seu coração. Se ele vê alguém com um semblante triste, isso toca no seu coração. E muitas vezes você passa e não faz nada e não se importa, mas você não foi tocado por causa dos seus sentimentos. Você foi tocado por causa do Espírito Santo de Deus que habita o seu coração e que habita a sua vida e que tem um propósito de que você seja tão somente uma coisa sobre a face da terra, alguém que sabe servir. Os irmãos, alguns conhecem essa ilustração, né? Daquele comandante que foi separar alguns soldados e todos estavam ali e ele foi perguntando: o que você sabe fazer? Um era especialista numa coisa, outro era especialista em outra coisa, outro era especialista em várias áreas, e assim foi até o final. Aí chegou um e falou assim: e você, o que você faz? Ele falou assim: eu sei cumprir ordens, eu sirvo, então é você que eu preciso. Nós também, como cristãos, nós não temos e nem precisamos de habilidade nenhuma, porque Jesus, quando ele foi buscar os 12, ele não foi buscar entre aqueles que tinham conhecimento, entre aqueles que tinham sabedoria, entre aqueles que tinham projetos, entre aqueles que estavam preparados, mas ele foi buscar aqueles que estavam ali e que faziam o quê? Pescavam tão somente. Só que quando o Senhor Jesus chegou e falou para eles: vinde a mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, o que foi que eles fizeram? Imediatamente eles deixaram as redes e seguiram ao Senhor, sem saber realmente qual era aquele propósito e o que era o reino de Deus e o que eles iam fazer. Mas eles ouviram a voz do comandante-chefe, do Senhor soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e eles deixaram tudo, tão somente para fazer uma coisa: servir ao Senhor. Então a igreja, amados irmãos, ela é essencialmente serva, ela foi chamada para o serviço do Senhor sobre a face da terra, e não foi somente agora que nós descobrimos isso, não foi só com a vinda de Cristo Jesus que nós descobrimos isso. Quando o Senhor conversa com
Abraão, lá em Gênesis 12, ele já diz para Abraão qual é o propósito dele estar chamando Abraão para constituir um povo, para que pudesse abençoar todas as nações, todos os povos, todas as pessoas de sobre a face da terra. Esse já era o propósito. Qual era o propósito? De servir um povo separado, um povo escolhido para servir o resto do mundo, todas as pessoas. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus exercitando tão somente um ministério, o ministério do serviço. E quando ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Os irmãos podem entender o que é isso? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é servir ao meu Deus. Fazer a vontade do meu Deus. Quando ele está diante daquele momento crucial da sua vida e ele está sabendo ali que ele vai para o Calvário, que ele vai enfrentar a cruz, que vai doer, que ele vai passar pela morte, e ele vai se separar dos discípulos, e ele amava os seus discípulos, e diz: Pai, para um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Eu não sei se é possível, mas se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que eu beba, que seja feita a sua vontade. Jesus foi chamado para servir, e servir ao Pai, e o propósito do Pai, através de Cristo Jesus, era servi-lo à igreja. Deus ofertou o seu Filho em serviço a sua igreja, em serviço ao seu povo. E qual é esse serviço? Nós falamos o culto. Quando eles se reuniam, eles traziam e ofertavam o serviço deles, o sacrifício deles ao Senhor. Deus oferece Jesus como seu sacrifício por amor a nós. Deus serve a igreja através de seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, para nos livrar do pecado, da morte e do inferno. Foi um serviço que Deus fez por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, um resgate. Foi um resgate, foi um serviço que ele fez lá na cruz do Calvário, resgatando a minha vida, a sua vida, as nossas vidas do pecado, da morte e do inferno. E Jesus, amados irmãos, ainda lá em Mateus 20, 28, um texto muito conhecido de nós, ele diz, né? Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Se a missão de Cristo era servir, não é outra a missão da igreja, se não for essa missão diaconal. E o Senhor concedeu à sua igreja dons e ministérios, mas ninguém é dono de um ministério na igreja, e ninguém é dono dos dons na igreja também, porque aquilo que eu recebi para servir, e eu recebi de Deus, então não é meu, eu recebi de Deus e eu coloco à disposição do Senhor. Se eu estou em um ministério, se eu faço parte de um ministério, o ministério não é meu, é do Senhor. Se eu possuo dons e eu uso esses dons na vida da igreja, no cotidiano, esses dons também não são meus, são do Senhor, o nosso Deus, e Ele concedeu à sua igreja para que ela possa utilizar para a glória do nome do Senhor nosso Deus, mas é para o serviço. E a palavra do Senhor nosso Deus diz assim, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Por quê? Às vezes as pessoas têm um dom, né? E ela fica olhando para o outro, achando, mas olha, o irmão tem mais dons do que eu, né? Eu gostaria, não, fica tranquilo, fica na sua, porque ele vai ser cobrado por aquilo que ele recebeu e por aquilo que ele tem que fazer para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus.
Tem uns irmãos, né, que ficam muito tranquilos, assim, não, eu só vou prestar conta para o Senhor daquilo que eu fiz, se eu fiz mal, se eu fiz bem. Não, você vai prestar conta também dos dons que o Senhor concedeu a você, você vai prestar conta também dos ministérios que o Senhor concedeu a você. Como é que você cuidou desse ministério? Como é que você cuidou desses dons que o Senhor te deu? Como é que foi que você desenvolveu esses dons? E para que você desenvolveu esses dons? Se você fez como aqueles irmãos da igreja de Corinto, né, que usaram os dons para provocar, né, divisão na igreja, que usaram os seus dons para demonstrar o poder humano, né, a posição social dentro da igreja, a posição espiritual dentro da igreja, achando que era mais porque tinha mais dons, para humilhar o irmão, porque o irmão não tinha o dom que ele possuía. Se você usou esse ministério para dizer, olha, eu lidero um ministério na igreja, o ministério que eu lidero na igreja é muito abençoado, mas os outros ministérios, nem me pergunte, porque aqueles irmãos que lideram aqueles ministérios, eu não sei o que acontece com eles, mas o ministério que eu lidero, esse ministério, eu vou contar, vai muito bem, viu? Olha, eu desenvolvo meu dom na igreja, esse dom que eu recebi eu tenho desenvolvido, mas eu vejo irmãos lá na igreja que você recebeu o dom, não para se orgulhar e nem dizer que você recebeu. Você recebeu para o serviço, para o trabalho, para a exaltação e glorificação do nome do Senhor nosso Deus. E para servir a todos os irmãos. Principalmente os da casa do Senhor nosso Deus e também aí os de fora. E no texto, amados irmãos, que nós lemos, falando sobre essa igreja diaconal, né? Nós vamos observar aqui que estava acontecendo, os irmãos já ouviram falar sobre aquelas fofocas que surgem dentro da igreja, aquela murmuração que existe dentro da igreja, que chega um irmão e fala para você, olha, dizer uma coisa para você, eu não sei não, mas está acontecendo tal coisa aqui na igreja. Aí chega o outro e fala assim, fulano, está acontecendo tal coisa aqui dentro da igreja. Fulano, tem tal coisa acontecendo aqui. E vira aquele furdúncio. E vira aquela bagunça. E vira aquela confusão na vida da igreja. Isso estava acontecendo lá na igreja primitiva. De repente descobriram, chegou uma viúva lá e falou, chegou cesta básica na minha casa esse mês, o que está acontecendo? É que os irmãos amam, né, os cristãos judeus mais do que os outros. É por isso que está acontecendo isso. E surgiu essa confusão lá. As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Só que isso se transformou, né? Um barulho, uma voz estranha, num ruído estranho dentro da igreja, né? Mas isso acontece, né? Isso acontece mesmo. A igreja, ela não é essa igreja perfeita, né? Somos seres humanos, né? Reclamamos demais, né? Outro dia eu cheguei para o irmão e falei, irmão, como é que você está? Ele falou assim, eu estou bem, tenho mais do que eu mereço. Eu falei, aleluia, glórias a Deus, até que enfim, alguém que reconhece que tem mais do que merece. Olha que bênção, que maravilha, glórias a Deus, não é sempre que a gente encontra alguém cheio de graça, né? Dessa forma, né? Eu digo cheio de graça porque esse reconhece que Deus realmente o chamou, que Deus realmente o salvou, que Deus o libertou e que Deus o trouxe para debaixo da sua maravilhosa graça. E ele sabe que o que ele tem é mais do que ele merece, né? Mas às vezes ficamos lamentando, né? Temos tanto e lamentamos aquilo que temos. Não temos um coração agradecido. Mas era a missão da igreja servir. Então os discípulos não discutiram o assunto, não disseram, quem é que está falando isso a respeito do... Porque já existiam os diáconos, né? Já existiam aquelas pessoas que estavam cuidando disso aqui, porque diz que as pessoas não estavam sendo atendidas. Então é porque já tinha alguns que estavam atendendo, que estavam fazendo essa obra. Só que não estavam fazendo da maneira como deveria ser feita.
Mas os discípulos não chamaram aquelas pessoas e disseram: vem cá, vamos conversar, porque não está certo o jeito que vocês estão fazendo, e nós precisamos conversar daqui. Não, ele falou: não, vamos resolver esse problema na tranquilidade, vamos resolver isso na paz, vamos resolver isso debaixo da direção e da orientação do Espírito Santo de Deus. Nós somos os líderes da igreja, mas só que nós temos um compromisso, já é uma responsabilidade, nós já temos um ministério. Nós temos o ministério da oração e o ministério da palavra. E nós não podemos deixar esse ministério para auxiliar em outro ministério. Eles já tinham um ministério. E eles não podiam deixar aquele ministério deles para servir na outra. Por que motivo? Porque eles tinham um ministério de compromisso com o Senhor nosso Deus. E eles sabiam o que eles tinham que fazer e que eles não poderiam deixar de fazer aquilo, que era a oração e o anúncio da palavra. Não que o ministério que aqueles irmãozinhos estavam exercitando de atender as viúvas não fossem tão importantes quanto o da pregação da palavra e as orações. É que eles tinham conhecimento seguinte, que nós precisamos ter em cada ministério na vida da igreja. Cada ministério tem a sua importância, tem o seu local e tem a sua função e o seu funcionamento, e nós vamos prestar contas diante do Senhor do ministério qual nós estamos desenvolvendo, o dom qual nós recebemos. Então eles dizem: nós não podemos negligenciar o nosso ministério, de forma nenhuma. A igreja não pode negligenciar os seus ministérios. Se você tem um ministério, você não pode negligenciar o seu ministério. Não existe ministério mais importante nem menos importante. Os discípulos sabiam que eles tinham que servir ao Senhor Jesus Cristo através da oração e da pregação da palavra. E eles sabiam que existiam pessoas que tinham que servir ao Senhor Jesus Cristo através do atendimento das viúvas. Todas elas. Independente se eram cristãs, se eram judias ou não. Todas precisavam ser assistidas, afinal de contas, eram todas cristãs. Mas isso tem alguém para fazer. Então os discípulos reconhecem que o ministério deles não é mais importante do que o ministério que já está sendo desenvolvido da diaconia, mas eles dizem: nós não podemos negligenciar o nosso ministério. De forma nenhuma. Eu não posso deixar de exercitar o meu ministério. Essa é a consciência que nós precisamos ter, amados irmãos, como igreja, nos ministérios para os quais nós somos colocados. Não é por fazer parte do ministério de louvor que eu vou negligenciar esse ministério, né? Porque não é tão importante quanto o ministério da palavra. Não é porque eu faço parte do ministério da diaconia, e a diaconia nem aparece, né? A diaconia não vem aqui na frente, né? E fica aqui na frente como o ministério do louvor fica, nem fica aqui na frente como o pastor fica, nem como a Vivian, né? Seminarista fica, né? Nem como os presbíteros, né? Que oram mais na vida da igreja, né? Elas ficam mais na retaguarda lá, mas o ministério delas não é menos importante. Eu vou dizer algo simples para os irmãos entenderem a respeito dessa questão, né? Os irmãos observam que aqui, todo domingo tem um copo de água, né? Não é porque o pastor fala muito, não. Porque o pastor não fala muito, mas aqui a gente precisa ir hidratando aqui as cordas vocais, às vezes resseca um pouco mais, né? E às vezes a diaconisa vem, quando ela vem numa quarta-feira, ou numa quinta-feira, ou numa sexta-feira, a única coisa que ela faz aqui na igreja é colocar esse copo de água. Eu vou lá na igreja para servir um copo de água para o pastor? Para quê? Tem gente lá que pode fazer isso. Tem gente que pode fazer isso. Mas isso não é de gente para fazer. Isso é do Ministério de Ação Social e Diaconia. Isso é privilégio. Isso é de responsabilidade. Isso é de serviço para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. Então a pessoa que vem, ela não faz de qualquer forma. Ela faz com zelo e com carinho, porque está fazendo para o Senhor.
Os professores de escola dominical, você não vê os professores de escola dominical aqui, porque a Ivone não chama os professores de escola dominical aqui na frente, para que eles estejam aqui e dizendo quantas horas eles gastaram preparando uma lição que eles vão dar aula na escola dominical. Só que durante a semana eles prepararam essa aula de escola dominical. Está ali o Elite, está ali o Marcos, né? Que são professores de escola dominical que preparam a lição de escola dominical. Não sei quantas horas eles gastam, mas eles não vêm aqui na frente dizer: olha, eu gastei 5 horas, 12 horas, 15 horas, uma semana preparando essa lição todos os dias. Porque eles estão a serviço do reino. E se eles gastaram a semana toda orando e pedindo: Senhor, tem misericórdia, porque quando eu vou lá na frente, minhas pernas tremem. Senhor, quando eu vou lá na frente, eu fico suando na mão. Quando eu estou lá na frente, dá uma vontade às vezes de sair correndo lá na frente, porque a responsabilidade é muito grande. E essa responsabilidade é muito grande. Eu sou pastor há poucos anos, né? Os irmãos já me conhecem. Mas todas as vezes que eu venho aqui à frente, irmãos, não é fácil, não. E uma vez uma irmã teve uma visão, não sei se os irmãos acreditam em de visão, né? Uma vez uma irmã teve uma visão. Olha só a visão dela, que benção que foi, né? Para revelar aquilo que eu já sabia, mas para falar assim: ó, toma cuidado, hein, pastor? Pastor, hoje quando o senhor estava pregando, eu vi um anjo, e ele estava sentado ali, olhando para o senhor, numa cadeira, e tinha uma escrivaninha, e ele estava anotando tudo que o senhor estava dizendo. Eu falei: é verdade, glórias a Deus por isso, né? Ai de mim se não fazer aquilo que eu estou pregando, né? Está tudo registrado lá em cima, né? Está tudo registrado lá em cima, está tudo, né, diante do Senhor, o nosso Deus. Eu falei: obrigado, irmã, pela visão, só para confirmar aquilo que eu já tinha tanto medo. Aquilo que eu temia está acontecendo, né? Aquilo que é a minha preocupação, né? Está ali diante dos seus olhos também, não somente dos meus. E os discípulos sabiam que eles tinham essa responsabilidade de orar. Eles tinham essa responsabilidade de anunciar a palavra. E eles não podiam deixar de fazer de forma nenhuma, porque eles sabiam que eles iam prestar conta disso. E sempre quando alguém liga para mim, ou quando alguém pede: pastor, o senhor pode ir lá orar? Né? E alguém me ligou: pastor, você pode vir orar aqui na escola? Eu vou. Pastor, o senhor pode ir orar na Câmara? Vou. Por quê? Eu fui chamado para isso. Podia me ligar: pastor, o senhor pode ir lá no hospital, orar lá no hospital? Então, vou. O senhor pode ir lá no velório que tem? Vou. Porque eu não tenho desculpa para dar, porque Deus me chamou para fazer isso. E Deus também te chamou e te separou para o ministério, e te chamou também e concedeu dons a você para que você exercite esse dom como servo. Então, somente pelo prazer e pela alegria de ser chamado servo do Deus Altíssimo, sabendo que você não pode negligenciar o dom e o ministério que você recebeu do Senhor. Então o que é que os discípulos fazem? Está tendo problema? Então vamos resolver esse problema. Reúne lá e diz para toda a igreja, no verso de número 3, irmãos, escolho entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa de atender as viúvas. Às vezes você imagina, né, que para fazer o serviço na casa do Senhor nosso Deus pode ser qualquer um, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Olha, lá fora você pode imaginar que seja assim, mas aqui dentro não é assim não. Aqui dentro não é assim não, né? Aqui não é assim não, porque é aqueles que o Senhor escolhe. A igreja ora, o Senhor escolhe, o Senhor separa para esse ministério. Tem alguns que querem assumir o ministério sem muita responsabilidade, sem muito compromisso. Mas mas sofre tanto, reclama tanto, lamenta tanto, porque vai no braço, vai no braço. E as coisas de Deus, se for feita no braço e na força do homem, o hino de Lutero, ele diz assim, do Castelo Forte: a força do homem nada faz, sozinho ele está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Amados,
Então eles pediram, olha, vão lá e escolham, né? 7 homens, mas olha, eles precisam ter bom testemunho. Eles precisam ter bom testemunho. É alguma coisa que é velada assim, que é transparente, que você vê na vida da pessoa. Você conhece e sabe da vida da pessoa. Então ele precisa ter um bom testemunho. Ele também precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o que tem a ver entregar cesta básica, o que tem a ver atender viúva que está passando fome, necessidade, ser cheio do Espírito Santo de Deus? Isso é até o seu Zé lá do mercado pode fazer, e o seu Zé faz. Sim, ele faz. Tem muita gente que faz. Mas só que a excelência que é feita no reino de Deus, amados irmãos, o que é feito no reino de Deus é feito com excelência, é feito com a bênção do Senhor nosso Deus. Os irmãos se lembram do profeta lá com a viúva? Entra lá no teu quarto e pegue vasilhas, porque a coisa vai multiplicar. E vai multiplicar, e vai multiplicar. A cesta básica que ia durar 1 mês, vai durar 2, vai durar 3. Por quê? Tem a bênção do Senhor, o nosso Deus. É por isso que precisa de diáconos e diaconisa cheios do Espírito Santo de Deus. Se falar em línguas, glórias a Deus por isso. Mas se não falar em línguas da mesma forma, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque tem que olhar a necessidade da pessoa e tem que chegar lá e orar, abençoar a vida da pessoa e dizer: Senhor, multiplica. Porque essa pessoa precisa da sua multiplicação e precisa da sua bênção. E precisa do seu cuidado. E precisa que o Senhor dê sabedoria para administrar as suas coisas. É o outro, né? Sabedoria, né? Tem que ter sabedoria também, porque o inimigo arma umas ciladas aí, né? Que não é fácil não nos ministérios. E nós estamos para servir, mas de repente surge alguém e fala assim: não, espera um pouquinho, sou eu. Eu é que sou o dono da coisa aqui. Eu é que comando isso aqui. Eu que sou o líder aqui. Vai tudo água abaixo. Você também se lembra daquele caso, né? Que aquela tribo foi caçar lá no pé do monte. Eles moravam lá em cima do monte. Foram caçar lá no pé do monte alimento. E eles caçaram um elefante. Aquele animal enorme, né? Nunca ninguém tinha visto lá em cima o tamanho do elefante, desse animal, né? Aí eles disseram: vamos levar inteiro esse animal para a gente mostrar para os irmãos lá em cima como é bonito e como nós somos fortes e o que nós podemos caçar. Aí disseram: então vamos levar inteiro. Aí montaram lá um esquema, né, para levar arrastado o elefante. Mas como é pesado, vamos fazer o seguinte: vai uma turma puxando lá na frente e vai uma turma empurrando aqui. E nós vamos todo mundo gritando o seguinte: o elefante é nosso, o elefante é nosso. Esse era o grito dele: o elefante é nosso. Quando estava chegando lá em cima, um engraçadinho, que tinha ajudado, né, a tirar uma flecha no pé do elefante, gritou: o elefante é meu. Todo mundo soltou a corda e parou para olhar quem é que tinha gritado, né? O elefante caiu morro abaixo, e eles perderam o alimento. Somos a igreja de Cristo, fomos colocados em ministérios e recebemos dons para dizer: somos servos do Deus Altíssimo. Somos servos do Deus Altíssimo. Somos servos do Deus Altíssimo. E depois que nós fizemos tudo aquilo que nós tivemos que fazer e percebemos que nós fizemos tudo, o que é que a Bíblia nos diz? Sou servo inútil. Porque só estamos aqui para servir ao Senhor, o nosso Deus. Então escolham pessoas, mas elas precisam de ter bom testemunho, precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus, né? Ser sapatinho de fogo, né? Eu falo, sabe, do crente sapatinho de fogo, é aquele que quando começa a louvar, ele não consegue parar, né? Ele tem que louvar movimentando, né?
Ele tem que glorificar o nome do Senhor fazendo o gesto, né? Ele não pode ficar parado, né? Se está acontecendo alguma coisa, ele tem que estar junto, ele tem que estar ajudando, ele tem que estar ministrando, eles têm que estar participando. Mas ele vem, ele está junto. Porque o Senhor chamou ele para servir, então ele vem e serve. Uma vez nós estávamos no encontro de pastores, e isso que os irmãos já fazem normalmente, né? É que eu também tenho costume de fazer. Né? Mas aí eu percebi que estava faltando água para a pessoa que estava lá na frente. Aí eu levantei de onde eu estava e levei lá um copo de água, coloquei em cima da mesa. Um que estava lá falou assim: pastor Gilmar, servo, sempre servo, né? Eu assim, é o que a gente sabe fazer, servir. E quando a gente serve, a gente fica feliz, porque você está sendo servo útil para o Senhor, o nosso Deus. Mas para levar um copo de água, para levar uma cesta básica, para levar, né, um alimento para a viúva, você precisa ter bom testemunho, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, gostar de ler a Bíblia, gostar de orar, né, gostar de vir na igreja, gostar de estar na igreja, amar o Senhor, nosso Deus, de todo o seu coração e ter sabedoria ainda. Glórias a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso, né? E para concluir, irmãos, para concluir esse ponto aqui também é muito importante, né? Já existiam os diáconos lá, eles já faziam o que eles estavam fazendo. Mas agora é o seguinte, a igreja está sendo instituída. Todos precisam ter e ser ordenados pelos discípulos. Precisa ter a bênção dos discípulos. Aí então o que acontece? Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Domingo último eu falei para os irmãos que todas as vezes que chegava um grupo novo na igreja, os discípulos oravam e o Espírito Santo de Deus vinha sobre eles e eles eram cheios do Espírito Santo de Deus e eles anunciavam a palavra do Senhor. Todas as vezes, chegou gente novo, tem que orar porque as pessoas têm que receber o Espírito Santo de Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Mesma coisa para o serviço da diaconia. Eles oraram, indicaram, mas precisa de alguma coisa mais. O que é que precisa fazer? Eles precisam receber a bênção. Eles precisam receber a bênção dos discípulos. Eles precisam ser enviados pelos discípulos, porque os discípulos são autoridades, e eram as autoridades da igreja na ocasião. E eles precisavam ir em nome de Jesus, mas debaixo da autoridade dos discípulos. Porque não existe ministério se não estiver debaixo da autoridade da igreja, da autoridade do Senhor. Nós vamos ver muitas pessoas que estão com ministérios por aí. Abre umas portas aí, e depois mas quem foi que ordenou você? Eu fui num encontro de pastores aí, eles me ordenaram pastor. Mas de onde veio esse pastor que colocou a mão sobre a sua cabeça e te ordenou? Eu não sei. Quem foi que ordenou ele? Não sei. Quem foi que impôs a mão sobre a sua cabeça e te enviou para que você tenha um ministério frutífero e abençoado? Quem foi que abençoou a sua vida para que você assumisse o seu dom e o seu ministério e estivesse se envolvendo na vida da igreja? O Senhor instituiu. Para quê? Para que as pessoas tivessem a bênção do Senhor e tivessem também o quê? A retaguarda dos discípulos que estavam em oração e ministrando a palavra. Certa vez, um jovem, não sei se, às vezes é um nome meio estranho para alguns irmãos, né? E outros nem vão conhecer, porque eu já, né, andei, né, dentro da Igreja de Cristo, em comunhão com várias denominações, né, vários ministérios, e também conheci, né, muitos ministérios por aí, e não sei se os irmãos conhecem o ministério da Neuza Tioca. É um ministério fala a respeito de cura e libertação, né, tudo mais. E teve um menino que se converteu, e esse menino era frequentador de Umbanda, e ele se converteu e ele veio para a igreja.
E como ele tinha uma vida muito, vamos dizer assim, próspera no reino das trevas, né? Muito lá, enxafurdada mesmo no reino das trevas, e tinha feito muito mal para muitas pessoas, ele queria relatar tudo que ele tinha feito num livro e contar sobre a conversão dele, sair por aí dando testemunho e falando do que agora ele estava fazendo, de como ele estava vivendo. Ela disse para ele: não, filho, você não vai agora, você não está preparado para isso. Não, mas eu já escrevi o livro. Não, mas eu já estou pronto. Filho, não vai, você não está pronto para isso ainda. Então vou sair do ministério da senhora e vou procurar outro ministério. Filho, não faz isso, você não está preparado. E ele fez. Em pouco tempo, ele estava completamente quebrado e voltando para de onde ele tinha saído. Aqueles que foram expulsar o demônio em nome de Paulo, em nome do Deus de Paulo, o diabo falou para eles: ó, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu conheço, mas você não conhece, né? E eles levaram a maior surra. Foram embora nus. Por quê? Não tinham a retaguarda da igreja, não tinha a bênção da igreja, não tinha a ordenação da igreja. Você pode olhar aqui na frente e dizer: mas quem é o pastor? Eu não sou ninguém, glórias a Deus por isso. Quem é o presbítero Elídio? Quem é o presbítero Marcos? Quem é a presbítera Edilene? Quem é o pastor Ronderley? Eles não são ninguém. Só que eles foram chamados e foram colocados para serem autoridades na vida da igreja e para abençoar a vida da igreja. E eles não abençoam em nome deles, eles abençoam em nome da igreja. Só que o que eles fazem em nome da igreja, o Senhor aprova. Só que o que eles fazem em nome da igreja, o Senhor abençoa. Só que o que eles fazem em nome da igreja é para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. E se você não se submeter, você pode ter problemas. Porque você precisa de ser enviado pela igreja, na autoridade e na unção do Espírito Santo de Deus. E a igreja é serva para servir. E nós temos o Ministério de Ação Social. Eu quero convidar as diaconisas que estão aí, por favor, venham aqui à frente. O diácono também está ali. E eu quero chamar os presbíteros para que venham aqui à frente. Os presbíteros vão ficar junto comigo. E as diaconisas e o diácono aqui embaixo. Nem todos estão aqui. Pedir que vocês fiquem, pode ficar de costas para a igreja, de frente para nós aqui. Isso. Fecha aqui, encosta fecha aqui um meio aqui. Né? Os presbíteros vêm aqui à frente comigo. Irmãs, irmão, cadê o irmão? Está aqui no meio, está bem no meio. Cadê o irmão? Está aqui no meio, né? Tem alguém que fala: pastor, o senhor chama as diaconisas, e depois o senhor fala: chama todas as diaconisas, depois o senhor fala: e o diácono dito também. Não é que ele tem menos importância, não, né? É que ele é só o diácono, né? Ele é o bendito entre as mulheres. Glórias a Deus por isso, né? Bom, se você acha bom isso, eu acho que é muito cobrado, isso sim. Eu acho que é muito cobrado, hein? Fala a verdade. É. Mas fique tranquilo, aquele muita idade é cobrado mesmo. Amém. Irmãs, irmão, vocês foram chamados. Eu tenho firme certeza e convicção disso. E um dia vocês já receberam a bênção desse conselho para vocês desempenhar esse ministério. Eu creio que quando vocês têm feito, vocês não têm feito por vocês mesmos, mas vocês têm feito em nome de Jesus e na autoridade, na unção do Espírito Santo de Deus. E que vocês continuem assim. E que quando vocês estiverem fazendo esse ministério, vocês estejam sabendo que estão fazendo para Jesus, mas que vocês têm atrás de vocês uma igreja. Mas não igreja templo, nem igreja símbolo, né? Nem igreja instituição, mas vocês têm
né? A igreja de Cristo, que somos nós, os presbíteros, e que essa igreja que ora e intercede por vocês também, para que esse ministério seja feito e se cumpra sobre a face da terra e seja abençoado pelo Senhor. Como eu disse, né? Uma cesta que é enviada por alguém é uma cesta comum, mas uma cesta que é enviada pela igreja é a cesta que sai do meio do povo de Deus. É a cesta que sai com a bênção de Deus. É a cesta que é o azeite da viúva, que ele se multiplica. Até na vida do incrédulo ele se multiplica, porque ali está a bênção do Senhor, o nosso Deus. Então que vocês se sintam sempre servas e servo do Senhor, o nosso Deus. Que vieram e estão tão somente para servir, né? Se alguém reconhecer o serviço de vocês, dê glórias a Deus, fala, eu vim aqui para servir. Se alguém não reconhecer o serviço de vocês, digam a mesma coisa, eu não preciso, porque eu estou fazendo para o meu Deus. Eu estou fazendo para aquele que vê todas as coisas e que sabe de todas as coisas e que não precisa que os homens saibam, porque ele sabe de todas as coisas. E o que a Bíblia diz, o trabalho de vocês no Senhor não é em vão. Eu falei sobre o copo de água. Dá licença. A Bíblia diz, se você der um copo de água para alguém, em nome do Senhor, ao Senhor você está fazendo isso. Tem uns meninos que passam aqui direto na igreja e eles estão pedindo sempre, eu sempre estou ajudando. E outro dia alguém falou, mas pastor, o senhor fica sempre assim, o senhor não tem que parar uma hora aí? Mas eu paro. A hora que eu não tiver mais dinheiro e a hora que a igreja não tiver mais nada para dar para eles, aí então eu paro. Mas como isso não vai acontecer, meu dinheiro nunca vai acabar e a igreja nunca vai ter falta de nada, então eu tenho certeza que nós vamos continuar atendendo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aconteça com ele quando você faça com ele o que quiser dinheiro, né? Faça o que ele quiser fazer da cesta básica, ele presta conta para Deus, eu também presto conta para Deus. Tinha um menino que internei ele umas 5 vezes. Depois de várias internações, um dia eu encontrei com ele na rua e falou, pastor, para. Eu parei o carro e falei assim, dá um dinheiro para mim aí. Antes de eu abrir a boca, eu falei, o senhor sabe o que eu vou fazer com o dinheiro, pode me dar. Porque eu o conhecia. E eu já tinha chorado muito com ele. Eu já tinha sofrido muito com ele por causa daquele vício, por causa daquelas drogas. Eu sabia que ele sofria muito mais do que eu. Ele padecia muito mais do que eu. E o pior de tudo, ele não tinha uma casa e não tinha uma família. É por isso que o Senhor nos chamou tão somente para uma coisa, irmãos, para ser servo. Tão somente ser servo e tão somente servir. A igreja toda é diaconal. A igreja toda é diaconia. Mas vocês têm uma diferença. Vocês receberam esse ministério. E os presbíteros impuseram as mãos sobre a vida de vocês. Então vocês foram capacitados. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês que preocupa. Assim como eu vou prestar conta, vocês também. Que Deus abençoe vocês e tenha muita misericórdia de vocês, como eu peço para a minha vida também. Amém? Pedir que a igreja se coloque em pé, nós estaremos orando. Nessa fé que você tem e que você crê no Senhor nosso Deus, e que você pode também orar, e que não é a sua oração, não é a sua voz bonita, né? Ou a sua voz feia, voz que você não gosta, né? Faz assim, vamos cantar? Não, eu tenho voz de taquara rachada, eu não canto, né?
Estenda a sua mão, você vai orar junto comigo agora para nós abençoarmos esse homem e essas mulheres, para que eles continuem nesse ministério. E nós sejamos reconhecidos aqui nessa cidade como uma igreja diaconal, uma igreja que serve, uma igreja que se preocupa não com instituição, não com coisas, não com bens, mas uma igreja que se preocupa com pessoas. Jesus morreu lá na cruz do Calvário para salvar pessoas, e nós nos preocupamos com gente que tem necessidade, que passa fome, que precisa da palavra, que precisa de cura, de saúde, de libertação. E nós vamos desenvolver esse ministério porque nós somos chamados para servir. Estenda suas mãos sobre eles. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e misericórdia. Ó Deus, nós temos ouvido que desde que o Senhor chamou o seu povo, o Senhor chamou para servir. E nós estamos, ó Deus, aqui nesta noite para servir ao Senhor, Pai. E queremos, Senhor, servir ao Senhor com alegria, com satisfação, Senhor. Queremos servir ao Senhor com prazer, Pai. Queremos sentir, ó Deus, prazer em estar na Tua presença, Senhor, dizer que nós Te amamos e que nós queremos permanecer sempre na Tua presença, porque fomos chamados para servir ao Senhor, porque se nós não estivermos servindo ao Senhor, nós não queremos viver mais, Senhor. Porque, ó Deus, o prazer desta vida, a alegria desta vida está em servir ao Senhor, Pai. Por isso, Deus, recebe neste momento, Senhor, as nossas vidas no Teu altar como servos Teus, Senhor. E agora em especial pelo Ministério de Ação Social e Diaconia, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, à frente, Pai. Nós os abençoamos novamente, Pai, em nome de Jesus, Senhor, com todas as bênçãos espirituais, lugares celestiais em Cristo Jesus, Senhor, com capacitação, Senhor, com unção, Senhor, com direção, Senhor, com sabedoria, Senhor, para que, ó Deus, eles desenvolvam esse ministério, Senhor, meu Deus, ó Pai, para o Senhor e para o louvor da Sua glória, que haja prazer, que haja alegria, Senhor, que haja, Senhor, meu Deus, ó Pai, sempre em seus corações, Pai, o prazer de servir ao Senhor, Pai. E quando eles olharem para aqueles, Senhor, que o Senhor os tem enviado, que eles sintam alegria em ir, Senhor, ainda que seja, Senhor, simplesmente pelo prazer de servir, sem levar, Senhor Deus, um obrigado, uma gratidão qualquer que seja, mas que eles tenham feito como fazendo para o Senhor, o nosso Deus. Nós abençoamos, Senhor, o diácono e as diaconisas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor os abençoe sempre e que vocês possam desempenhar essa obra sempre, sabendo que vocês estão fazendo, não é para a igreja, é para o Senhor dos Senhores, para o Rei dos Reis. Amém? Deus abençoe. Podem sentar, os presbíteros ficam comigo, nós estamos encerrando já.